Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, hoje eu gostaria de falar uma palavrinha que o Espírito Santo colocou no meu coração. Por que a igreja existe? Para mim falar sobre essa palavrinha, eu tenho que falar sobre João 4:24, Efésios 4:11 e 16 e Mateus 28:18 ao 20, irmãos. Por que a igreja existe? Por que nós reunimos aqui domingo após domingo? Por que você está aqui não assistindo Fantástico? Por que se lê sua Bíblia e é chamado de crente? Eu quero dizer para os irmãos que a igreja ela é importante. E qual é a sua missão? Qual é o seu propósito? Precisamos saber quem somos para sabermos, irmão, o que fazer. Primeiro, em relação a Deus, a igreja existe para adorar. A adoração é a maior missão da igreja. A igreja é uma comunidade adoradora. A maior missão da igreja não é fazer missões, mas adorar a Deus. Deus e não o homem é o centro de todas as coisas. E as missões existem para salvar um povo que o adora. A adoração, irmãos, ela tem que ser centrada em Deus. Apocalipse descreve a igreja adorando aquele que está sentado no trono. Ele é soberano, santo e tem as rédeas da história nas mãos. Apocalipse também nos descreve a igreja adorando o cordeiro que foi morto. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele venceu para abrir o livro e seus 7 selos. A adoração ela tem a ver com o conteúdo e não com a forma. Eu quero dizer para os irmãos que nós não temos uma forma litúrgica na Bíblia. Ou melhor, temos sim. O povo de Deus adorando a Deus com sinceridade, verdade, alegria. Quer dizer para os irmãos que o culto ele não é um show e nem um funeral. O culto não é uma apresentação para ser visto pelos homens. Fariseu no templo orando. Jesus diz para a mulher samaritana o que é adoração e o que não é. Não é adoração centrada em lugares sagrados. João 4:20. Não é neste monte nem naquele. Não existe lugar mais sagrado que outro. Não é o lugar que autentica a adoração, mas a atitude do adorador. Não é adoração sem entendimento. João 4:22. Quer dizer para os irmãos que os samaritanos adoravam o que não conheciam. Havia uma liturgia desprovida de entendimento. Havia um ritual vazio de compreensão. Não é a adoração descentralizada da pessoa de Cristo. João 4:25 e 26. Os samaritanos adoravam, mas não conheciam o Messias. Cristo não era o centro do seu culto. A nossa adoração será vazia, irmãos, se Cristo não for o seu centro. O culto não é para agradar os homens. A música não é para entreter. A verdadeira música ela vem do céu e é endereçada aos céus. Salmo 43. Jesus diz para a mulher samaritana o que é a adoração. A adoração ela precisa ser bíblica. João 4:24. O nosso culto ele é bíblico ou ele é anátema? Deus não se impressiona com pompa. Ele busca a verdade no íntimo. A adoração precisa ser sincera. Está lá em João 4:24. Ela precisa ser em espírito, ou seja, de todo o coração. Ela precisa ter fervor. Não é um culto frio, árido, seco, choco e sem vida. Eu quero falar um pouquinho, irmão, sobre os princípios bíblicos para o adorador. O adorador, irmão, ele precisa entender que a sua vida é a vida da sua adoração. Não está procurando adoração, mas adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É o que Jesus está procurando. A prática da adoração ela está enraizada na vida do adorador. A prática da adoração jamais pode ser divorciada da pessoa do adorador. Vamos dar um exemplo. Caim. Eu quero dizer para os irmãos que Deus rejeitou a vida de Caim antes de rejeitar a oferta e o culto de Caim. Se a nossa vida não estiver certa com Deus, o nosso culto será uma ofensa a Deus. Isaías 1:14 nos fala que as vossas festas de lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de sofrer. Nós estamos procurando, irmãos, melhores métodos, enquanto Deus está procurando melhores homens. Deus não unge métodos, aleluias. Deus unge homens. Não é grandes talentos que Deus usa, mas a homens piedosos. Vocês
são as suas próprias ferramentas. Mantenham-nas afiadas, mantenham sempre vestes alvas e tenha sempre o óleo fresco sobre a cabeça. É o que a palavra do Senhor nos fala. O adorador precisa entender que a adoração, ela não é uma questão de performance diante dos homens, mas de sinceridade a Deus. O profeta Isaías levantou a sua voz em nome de Deus e disse: este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Davi compreendeu que Deus procura a verdade no íntimo. Hófni e Finéias trouxeram a arca da aliança para o acampamento, símbolo da presença de Deus, e mesmo assim o povo foi derrotado. Amós 5, 21, 24, Deus disse: aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta-se de mim o intrépido dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Antes corra o juízo como as águas, e a justiça como um ribeiro perene. Eu quero dizer para os irmãos que o adorador, ele precisa entender que o culto, ainda que ortodoxo, divorciado da vida cotidiana, não agrada a Deus. Culto sem conexão com a vida diária é entretenimento espiritual. Eu quero dizer para os irmãos que o apóstolo Paulo, ele diz que o culto racional não é apenas um tempo de louvor e de ministramos que temos na igreja, mas a oferta do nosso corpo a Deus na dinâmica da vida. Romanos 12, 1. O profeta Jeremias também denunciou o perigo de uma reforma extrema sem uma transformação interna e a falsa confiança no templo, no culto, nas liturgias. Jeremias 7, do 1, 15. O adorador precisa entender que se Deus não for honrado no culto, ele é tempo perdido. Também o profeta Malaquias fala dos sacerdotes que não honravam a Deus. Eles desprezavam o culto, eles não ofereciam o seu melhor, eles faziam a obra do Senhor relaxadamente. Deus aconselhou, no caso, a apagarem o fogo do altar e a fechar a porta da igreja. Estavam perdendo tempo. A quem estamos honrando quando cultuamos a nós mesmos ou a Deus? Tocamos e cantamos porque gostamos? Ou fazemos para glorificar aquele que é digno? O fariseu gostava de cantar quando: quão grande és tu diante do espelho. Quer dizer para os irmãos que o crescimento espantoso da igreja também da Coreia não se deu ao treinamento dos leigos. A igreja de Deus não é apenas uma multidão, mas um corpo bem coordenado, onde cada um, irmãos, exerce a sua função e cresce com maturidade. A igreja existe para nutrir e treinar os crentes. Este é o ponto central da doutrina de Calvino, um homem estudioso da palavra de Deus sobre a igreja. Por isso, ficar fora da comunhão da igreja é como entregar uma pessoa a Satanás. A comunhão da igreja nos protege. Deus deu pastores à igreja como mestres. Efésios 4:11. A Bíblia com o conteúdo de ensino. Está em 2 Timóteo 3, 16, 17. E um modelo excelente como método de ensino. Colossenses 1, do 28 ao 29. Mas há algumas pessoas que distorcem do que é a igreja. A igreja creche. É a igreja onde os crentes são bebês, crianças espirituais que não demonstram maturidade. Uma criança é instável. Uma igreja ela é centrada em si mesma. Uma igreja tem uma compreensão limitada. Uma igreja depende dos outros para cuidar de si mesma. Também tem a igreja pai. Esta, irmã, é a igreja onde os crentes com 10 anos ainda tomam uma madeira. O crescimento é retardado. Tem também a igreja desnutrida. Uma igreja que come apenas uma vez por semana e fica desnutrida. Tem a igreja flácida. Uma igreja que come e dorme. Come e não faz exercício, torna-se flácida espiritualmente. Não tem músculos, não tem resistência espiritual. Maturidade não é conhecimento. Maturidade ela é vida, é caráter.
transformado à imagem de Cristo. Também temos a igreja colônia de férias, o lugar onde gostamos de ir quando não temos uma coisa mais importante para fazer. Tem a igreja plateia, irmãos, um lugar onde vamos para assistir o que acontece. Somos apenas plateia, assentamos-nos, assistimos e vamos embora sem nenhum envolvimento. Tem também a igreja clube, um lugar onde pagamos nossa cota para que tenhamos um ambiente limpo, gostoso e confortável, lugar onde gostamos de ir com a família, ter um tempo agradável e edificante. A igreja não é uma praça de entendimento espiritual. Irmãos, também tem a igreja não é um prédio onde nós reunimos. Depois que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, sempre que o Novo Testamento se refere ao templo de Deus, está falando do nosso corpo. Agora somos nós, e não um prédio que é cheio do Espírito Santo. O que é a igreja? Quer dizer para os irmãos que a igreja é um corpo, que tem muitos membros. Cada membro exerce o seu trabalho, sua função. Mesmo os membros que não aparecem têm uma função fundamental para a saúde do corpo. 3 coisas são importantes aqui. Primeiro, irmãos, é a unidade. Os membros são diversos, mas há um só corpo. Estamos todos ligados à mesma cabeça. Segundo, irmãos, é a diversidade. Nós somos diferentes uns dos outros, mas eu quero dizer que pertencemos ao mesmo corpo. Terceiro, maturidade ou matualidade. Há 2 perigos: complexo de superioridade e complexo de inferioridade. 2 palavrinhas. A igreja é um corpo, irmão, de leigos treinados para servir uns aos outros. Está lá em Efésios 4, 11 e 18. Hoje a igreja tem pastores que são vocacionados e treinados para fazer o trabalho. Mas o papel dos líderes é treinar os santos para o desempenho do ministério. Somos todos sacerdotes reais. Precisamos de uma nova reforma, onde todos os crentes possam ser treinados para o serviço. Quer dizer para os irmãos que Jesus investiu a maior parte do seu tempo treinando os 12 discípulos. A igreja não é uma massa de pessoas, ela é uma comunidade dos discípulos, ou seja, de pessoas treinadas para servir uns aos outros. O crescimento numérico, irmão, sem vida não é um crescimento saudável da igreja. A expansão continua das igrejas, sem ensino profundo. Quero dizer para os irmãos que sem ensino profundo, enfraquecerá as igrejas do futuro. Nós precisamos, irmãos, Deus não quer numerologia ou numerofobia. Deus quer aqueles que o buscam, que o adoram e que fazem com que o seu crescimento seja maior. Muitos crentes na igreja não sabem o que é testemunhar. A palavra do Senhor nos fala que apenas 5% dos crentes já levaram uma pessoa a Cristo. Atos 1:8 fala que quando os crentes são revestidos com o Espírito Santo, eles recebem poder para testemunhar. Não apenas os apóstolos testemunhos, mas todos os crentes. Atos 8, do 1:4 fala que os crentes foram pregando a palavra e os crentes é que estão envolvidos com os descrentes todos os dias e são eles que devem dar testemunho. Eu quero dizer para os irmãos que os crentes são como o sal, os crentes são como a luz, os crentes são como o perfume. Eu quero dizer para os irmãos que a evangelização é resultado dos próprios crentes da igreja. Então Isaías 44:5 nos fala do compromisso de todo aquele que foi revestido com o poder do Espírito Santo. Nós temos que ser mais com o Senhor, nós temos que falar mais, produzir mais, dar mais frutos. É o que a igreja está precisando, irmãos, nos últimos dias. A igreja está precisando de pessoas que se dão à obra, pessoas que o buscam. Eu quero dizer para os irmãos que todas as igrejas que crescem saudavelmente têm voltado sua atenção para Cristo, buscando Cristo em primeiro lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias.